Bom, a gente vai começar a falar sobre Corinthians aqui, trazendo o nome de Memphis Depay. Acho que faz o quê? 24 horas, 48 horas que a gente não fala do Memphis Depay. Marina Buffon, boa noite. Conta qual é a situação médica do jogador e quando ele deve voltar a atuar. Conto sim, Michele. Boa noite para você, boa noite a todos novamente aqui que acompanham a gente no Gazeta Esportiva. Muita gente pensando que o Memphis viajaria com o Corinthians, com a delegação, para esse jogo contra o Independente Santa Fé amanhã. Não viajou, ficou aqui em São Paulo. Então a expectativa era de que ele jogasse no clássico contra o São Paulo no domingo, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, mas as informações que a gente conseguiu obter é de que o Departamento Médico do Corinthians e o próprio jogador estão dando uma esperada ali, talvez ele não seja relacionado para o clássico de domingo, ele que vem tratando desde o dia 22 de março, no jogo contra o Flamengo, uma lesão muscular na coxa, retardou um pouquinho o processo no mês passado e agora está para retornar, já está no processo final de transição, mas deve ser somente contra o Barra, no jogo da Copa do Brasil, no dia 14 de maio, na semana que vem, contra o Barra pela Copa do Brasil. Michele? Beleza, Má. Então, olha só, o Memphis Depay não joga desde o 22 de março, como a Marina disse, e não atuou ainda com o Fernando Diniz. Você acha que ele vai se encaixar bem com o estilo do Fernando Diniz? Oh, esquece, gente. Talvez se ele renovar contrato, mas nesse ano, antes da Copa, esquece Memphis Depay. Olha com quem ele vai voltar. Contra o Barra, joguinho teta, mamãozinho no mel, entendeu? Mamãozinho de açúcar, né? Era melhor o Memphis já ter continuado lá na seleção da Holanda, porque ele está usando o Corinthians nesse momento para se preparar para a Copa do Mundo. Ele vai querer pegar um jogo embaçado com o São Paulo para voltar? Não, volta contra o Barra, né? Contra o Barra, aí movimenta um pouquinho e tal. Vou chegar inteiro na Copa do Mundo. Sabe, se eu fosse o Corinthians, Memphis, você vai continuar treinando aqui, você não joga mais esse ano com o Corinthians. Não precisa, não adianta. Para jogar contra o Barra, velho. Para jogar contra o Barra, precisa do Memphis? Precisa, não precisa, porque tá lá na zona de rebaixamento. Sim, exatamente. Tá... Barra é Copa do Brasil, Michele. Não, mas Copa do Brasil, zona de rebaixamento, Libertadores, tem que jogar. Mas aí, Garrafa, tem que ver o seguinte, né? O Fernando Diniz, ele fica... sem saída, ele tem que colocar o Memphis, né? Não, claro, eu tô fazendo uma forma figurada. É o seguinte, Milene, o Corinthians já tem não que tem dar... alternativa. O Corinthians tem que dar ao Fernando Diniz, não é o Memphis para esses 4, 5 jogos que restam. É dar uma definição se ele permanece no Corinthians, pós-Copa do Mundo, para saber, o Diniz vai saber, ó, eu vou contar com o Memphis. Ou se eu não vou contar com o Memphis. Até porque tem uma janela da Copa, pós-Copa do Mundo que o Corinthians precisa já ter essa definição, se vai ao mercado ou não, né? Então tá claro e evidente que o Memphis está focado na Copa do Mundo. Eu não vejo assim, o Memphis vai melhorar, vai ajudar o Corinthians aí na briga pela zona do rebaixamento. Se fosse para ajudar, teria que enfrentar o São Paulo. Né? Mas vamos dizer que não tem condição, vamos segurar contra o Barra é mais tranquilo. Infelizmente, Michele, nesse ano de Copa do Mundo, os jogadores, até porque o jogador, ele sabe de tudo que acontece no mundo do futebol. Os jogadores machucando na Europa, não indo mais para a Copa, quer dizer, então gera um temor do jogador, né? Então ele vai se resguardar, se poupando, esperando a convocação para a Copa. Mas você ele acha não vai se arriscar que corre o risco de, se ele não jogar, ele não ser convocado pela seleção da Holanda, pelo técnico? Não, eu acho que ele vai, como ele vai voltar contra o Barra, quer dizer, isso é suficiente para o treinador da seleção convocá-lo. Ou seja, o Memphis ele não está errado, ele está pensando na Copa do Mundo, Então essa preparação não é, ele volta contra o São Paulo, não. Preparação pessoal. O primeiro jogo, quanto foi contra o Barra? Como é que foi? O Barra de Santa Catarina, não é? Quanto foi? Alguém lembra? Eu não lembro. O Corinthians ganhou. O Corinthians venceu. 1-0 Corinthians. O Corinthians venceu. Então, é importante vencer agora também. Michele, porque aí garante a Copa do Brasil. Michele, até com um empate o Corinthians avança. O que eu quero dizer é o seguinte, que nesse momento o Corinthians está precisando o quê? Foco no Campeonato Brasileiro. Então, se é para o Memphis a poder ajudar, seria contra o São Paulo. Então, não é contra o São Paulo? Está focado na Copa do Mundo? Continua a sua recuperação, joga lá contra o Barra. Quantos minutos você quer, Memphis? Você quer 15 minutos? Você quer 20? Você quer 35? Você quer a chave do vestiário? Garrafa, você também quer expor o jogador a um jogo de alta pressão, de alta intensidade, como um jogo contra o São Paulo. De repente, o atleta se machuca e não vai para a Copa. Então nem jogue, Michele.
Nem jogue, Michele. O torcedor corintiano está preocupado com o Corinthians, não com o Memphis, né? Claro. O torcedor corintiano está preocupado com o Corinthians, não com o Memphis, isso é claro. Mas é engraçado, Miller. O Paulinho não está entrando aos poucos no Sim, Palmeiras? sim. Você já quer que o Memphis, O Paulinho 90 é outra minutos. situação, Michele. O Paulinho vem de uma É lesão. 8,80 a garrafa, não, você. Não é isso, Michele. Não tem nada a ver. Não, é Então, porque tá é bom, o que você- parece, 8,80. Não, O Michele, Memphis tem que jogar não 90. Há comparação, O Paulinho a situação fica... O Memphis vai a uma Copa do Mundo. O Paulinho está tentando voltar a jogar futebol. São coisas muito distintas, Michele. Ele né? também se machucou. E a crítica não é o Memphis. Eu só estou dizendo o seguinte: o Corinthians precisa do Memphis no Campeonato Brasileiro. Ele não vai vai ajudar. Você fez uma crítica ao Memphis. não, que ele mas- não. Você está dizendo que ele tem que se sacrificar contra o São Paulo. Mas é o Corinthians, não é sacrificar. O Corinthians tem que se posicionar. Só que o Corinthians entregou a chave do vestiário para ele. Sim, ninguém está criticando. É ele que determina quando vai jogar. Não é A o dívida Diniz. com ele conta bastante. É isso, o Corinthians deve mais de 40 milhões e aí ele tem a chave do vestiário e fala, não, eu não São Paulo não. Ele nem pensou do rebaixamento. Eu poderia voltar, mas acho que eu vou com o Barra, Tá melhor. longe o rebaixamento ainda, Ah, garrafa. para. Tá longe. A bronca do Garrafa é que ele não está... Eu bronca do tô tentando Garrafa, pensar olha. com a cabeça do torcedor. Não, o garrafa é complicado, viu, gente? Não tá Eu fácil não aqui, sou não. fácil não, Michele. É isso, Lu. Tudo bem? Boa tarde para você, para o Pedro, eu de PVC, para todo mundo que acompanha, o nosso de primeira. O Corinthians que pode se classificar matematicamente caso vença o Santa Fé, caso empate, aí vai ter que esperar quinta-feira, o Peñarol não pode vencer o time do Platense. O fato é que o Corinthians, 100% de aproveitamento, tem grandes chances de garantir já a classificação às oitavas de final nessa rodada, nesse meio de semana, e seria ali, fatalmente, o primeiro time brasileiro a garantir a classificação. Ah, o Wilton tá falando. Ô, Valentim. Vamos organizar. Lázaro estava falando, entrou o GC de Valentim Furlan, me chamou a atenção e eu fiquei completamente confusa aqui. Vamos colocar o GC certinho, que é Fábio Lázaro e não Valentim Furlan. Até porque o Valentim tá numa braveza hoje, Lázaro. Eu acho que você tá um pouquinho mais tranquilo que o Valentim. Não, ele fala isso. Se eu sou o Valentim Furlan, então valeu, falou. Acabou a participação. Ele não vai falar mais nada, né? Porque o Valentim tá bravo que só, Eu gente. tô aqui. Fica aí. Pode falar à vontade, viu, Lázaro? Vamos lá, Lázaro, voltando aqui, que eu juro pra você, desculpa, eu prestei atenção em nada que você falou, meu amigo. Você tava falando dos desfalques do Coringão, não é isso? Não, na verdade, eu estava falando sobre a possibilidade do Corinthians se classificar. Então tá. Se classificar, e essa é uma situação que é muito possível, porque o Corinthians hoje tem 3 vitórias em 3 jogos, são 9 pontos. O Peñarol e o Santa Fé tem 1 ponto cada. Então, se o Corinthians vencer o Santa Fé, já está matematicamente classificado. Se empatar, aí vai esperar na quinta-feira, jogam Platense e Peñarol, e aí o Peñarol não pode vencer. E aí é uma situação, até porque o jogo é na Argentina, o Platense começando bem essa Libertadores. Então, assim, ainda que o Corinthians não vença o Santa Fé, apenas empate, ainda tem grandes chances de se classificar nessa rodada, nesse meio de semana. Agora, uma vitória já está garantido ali, é Zé Fini. Corinthians é classificado matematicamente, ainda não definido se primeiro e segundo lugar, mas já classificado para as oitavas de final da Libertadores. Ah, tá tranquila essa classificação, né? Eu disse, aliás, não sei se todo mundo esperava essa campanha do Corinthians, eu confesso que não, mas tá dando muito bom aí na Libertadores. O corintiano mais otimista acho que também esperava não. 3 vitórias, as 3 por 2-0. E se vencer hoje, garantir matematicamente essa classificação é importante também para o Corinthians, porque precisará dar muita atenção ao Brasileirão, né? Na zona do rebaixamento, o Corinthians tem que cumprir no Campeonato Brasileiro. Então, já garantir a classificação na Libertadores dá um respiro para o time cuidar disso, a tabela do Brasileirão. Pois é, né? Aí dá, né? Ele consegue administrar, a gente está falando de administrar o elenco no caso do Palmeiras, né? No caso do Corinthians, aí tem essa possibilidade, embora o Fernando Diniz não goste muito de mexer no time, mas depois do último jogo mesmo ele falou, vamos ver como é que os jogadores estão, né? Tem que avaliar aí toda essa questão do controle de carga, Pedro. É porque ao contrário também do Palmeiras, o Corinthians tem menos elenco, né? A administração é mais delicada, mas o Diniz ele tem uma habilidade única de exigir do elenco sem causar aí tantas lesões, né? A passagem dele pelo São Paulo foi muito marcada por isso, foi o último momento
no qual o São Paulo não conviveu ali com grandes lesões, embora o sistema do Diniz exija bastante dos jogadores. Ele sabe aí dosar isso à equipe dele de preparação. Ô, PVC, é um jogo que traz alguma preocupação pro Corinthians na Colômbia? Eu acho que traz, porque é sempre difícil jogar contra o Santa Fé, né? Porque tem altitude, mas assim, eu acho que o Corinthians está jogando o que jogou semana passada, aquilo que a gente falou um pouco ontem. Acho que a gente está num momento de intransigência muito grande e de pouca percepção do que está fazendo falta pré-temporada. É justo criticar quando joga mal, como jogou mal contra o Mirassol? Claro que é. Mas é bom a gente tentar entender sobre as razões de ter jogado mal. Por que um time com 7 titulares iguais era a Holanda de 74 no primeiro tempo contra o Peñarol e jogou pedrinha contra o Mirassol? 2 dias depois, o elenco está cansado, o elenco não teve pré-temporada, então é justificável? Não, é para jogar bem. Mas a gente está entendendo o que está acontecendo com todos. Ontem a torcida do Flamengo estava furiosa, a torcida do Corinthians estava nervosa, a torcida do Palmeiras estava inconformada. Cara, os times estão tentando jogar o que dá para jogar. Eu acho que não é um jogo fácil, mas o Corinthians jogando o que jogou contra o Peñarol, ganha do Santa Fé. Luísa, a título de informação, o Corinthians entende, né, essa questão de planejamento do elenco em relação ao Corinthians, justamente como o Fernando Diniz ele tem uma visão diferente do Dorival em relação à gestão do elenco. Ele quer contar com os melhores jogadores quase todos os jogos. O Dorival já tinha uma questão de preservar para determinadas partidas, ter o melhor em determinados jogos, priorizar ali competições. A Libertadores era uma prioridade. O Diniz já não faz isso. A questão é que para esse jogo ele vai ter um grande número de desfalques, né? Não viajaram, né, para a Colômbia. O Choca, que já está há um tempo no DM. O Charles, que já está há um tempo no DM. Não são titulares, mas acompanham elenco. O Alex Santana não foi inscrito ainda para Libertadores. Você não tem ali o Vitinho, que teve um problema no último fim de semana, não viajou. E você também tem o Alan, que o Alan tem uma condição genética, já que impedia ele no Flamengo de jogar jogos à altitude. Lá em Bogotá são 2.600 metros de altitude, então ele foi preservado dessa partida. E o Memphis. Então, só que eu contabilizei 7 desfalques, o que muda bastante a configuração do elenco. O André volta, porque não jogou contra o Mirassol, também não joga contra o São Paulo, mas na Libertadores está tudo ok. Então tem esse retorno do André, mas por outro lado tem ali a ausência de 7 jogadores, sendo que alguns ali, Alan é visto como uma espécie de 12º jogador do elenco do Corinthians, o Vitinho ocasionalmente entra, e principalmente o Memphis, que o Diniz ainda não contou. Pois é, né? São muitos aí, né? Que os muitos desfalques são 7 e também tem esse retorno desses jogadores, né? Que o Lázaro está trazendo pra gente. O Gustavo Henrique, né? Que é uma peça bem importante, Mateuzinho, André, Carrilho, enfim. Se ele perde por um lado, por outro, né? Ele também ganha aí alguns jogadores que não estavam nesse jogo, nessa derrota para o Mirassol, que acabou ficando muito marcada ali, especialmente ali no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou muito mal. E esse jogo ainda está reverberando, né, Lázaro? Porque deixou o Corinthians numa situação bem complicada. A gente pode até ver a tabela ali de novo, mas o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, né? O Santos está ali na 16ª, então acabou se saindo melhor nessa rodada aí, depois do empate com o Palmeiras em relação ao Corinthians. E o Corinthians saiu muito na bronca com a arbitragem, reclamando bastante. Foi a CBF, Lázaro, o que está rolando por lá? Então o Corinthians não quer deixar passar aí tudo que rolou nesse fim de semana, não. Não só não quer, como não deixou. Ontem teve a reunião da comissão de arbitragem da CBF e o Corinthians mandou o Mauro da Silva, né? O pessoal conhece até como Mauro Van Basten, foi jogador do Corinthians na década de 90, é observador técnico do Corinthians, e ele participou dessa reunião como representante do Corinthians e levou as reivindicações do Corinthians. Fatalmente, quem participaria dessa reunião seria ou Marcelo Paz ou até mesmo o Júlio César, mas o Corinthians fez uma maratona, né? Deixou Mirassol logo depois do jogo, pegou avião, dormiu no CT Joaquim Grava, fez um regenerativo e ontem mesmo já viajou para a Colômbia por conta dos efeitos da altitude. Então o Corinthians, ao invés de viajar da véspera do jogo, decidiu viajar 2 dias antes, já está em Bogotá. Então, como estava em trânsito, aí o Mauro da Silva foi que representou o Corinthians. A informação que eu tenho é que todas as reivindicações
que o Marcelo Paz apresentou na zona mista depois do jogo contra o Mirassol, que é a questão dos critérios, o lance da expulsão, que na visão do Corinthians não era um lance para VAR, que o jogador, o Edson Carioca, correu o risco, ali assumiu o risco ao entrar no carrinho com os dois pés. Inclusive, isso foi um ponto batido muito fortemente. Tá? O Corinthians entende que era sim para o Edson Carioca ser expulso. O Corinthians entende que não foi pênalti no Bidu e foi falta clamorosa, erro claro e manifesto na falta na origem do segundo gol. Além da reclamação sobre a ausência de critérios do Superior Tribunal Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça Desportiva em relação às punições de reclamações de arbitragem, porque o Hugo Souza pegou 2 jogos, depois foi revertido para 1 em relação à reclamação contra o Palmeiras, e que outros jogadores reclamaram e foram absolvidos pelo STJD. Então foram as reivindicações levadas pelo Corinthians através do Mauro ontem na reunião da Comissão de Arbitragem da CBF. Pedro, faz sentido formalizar uma reclamação? É mais uma vez, né, os personagens do futebol reclamando da arbitragem? É um trabalho de bastidor, né, que ele acaba valendo para o clube mostrar que tá lá, que tá em cima, tá de olho. Claro que a gente não vai ter mudanças, né, nos critérios, a gente tem erros de arbitragem no Brasil. Para todos os clubes, a gente tem todos os clubes grandes se sentindo injustiçados em um ou outro momento. A gente tem essa pressão de bastidor, mas é natural, é a cultura do futebol brasileiro. Eu não acho que isso traga muito resultado imediato, resultado concreto, mas isso todos os clubes fazem. E o clube que não faz, hoje ele é cobrado pela sua própria torcida, né? Cadê o bastidor? Cadê mandar alguém lá na CBF para reclamar? Então é mais do mesmo que o Corinthians está fazendo. É isso, né? Falando em bastidor, ontem teve votação no Conselho, né, Lázaro? Rapidinho para a gente fechar, mas algumas questões importantes sendo votadas, como a reeleição do presidente, na verdade, assim, né, a possibilidade de reeleição do presidente, mesmo com o cargo, né, mesmo com a gestão estando em curso, né? O que ficou definido ontem? Conselho Deliberativo do Corinthians, o retorno, né? Desde novembro, essa tentativa de votar o novo estatuto do Corinthians. E ontem, a reunião que começou na semana passada e foi suspensa, foi retomada. E existia uma divergência em relação ao entendimento sobre a possibilidade do Osmar concorrer à reeleição ou não. Porque o Osmar assume interinamente no fim de maio, quando o Augusto Melo é afastado do cargo, e depois é eleito de forma indireta no dia 25 de agosto. Só que o estatuto atual do Corinthians diz que presidente que ocupa o cargo por mais de 18 meses não pode ser reeleito, mesmo se ele não for eleito, mesmo se ele assumiu o mandato em andamento. Só que aí há uma questão de cálculo, porque se considera que o Osmar é presidente desde a interinidade, então ele ocupou o cargo por mais de 18 meses e não poderia ser reeleito. Se entender que ele ocupa quando ele foi eleito de forma indireta em agosto, aí ele ocupou por menos de 18 meses. E aí, como existia essa divergência em relação à compreensão, à interpretação do estatuto... Galera, e o Corinthians aí, né, mira a classificação antecipada na Libertadores, e o Ranieri prometeu algo aí muito importante. Ele falou que a energia vai estar lá em cima. O Corinthians vai encarar esse jogo aí como o jogo da vida, porque vale a classificação de vez para o mata-mata, né, galera? O duelo vai ser em Bogotá, na próxima quarta, 9h30 da noite, ou seja, amanhã. Galera, eu pensava que esse jogo era quinta, não é quinta não? É amanhã mesmo, ó, 9h30 da noite. Bora ver como é que vai ser. Eu acho que esse jogo vai ser muito acirrado, mas vai ser 1-0 para o Corinthians. E pessoal, bora ver um pouquinho aqui sobre as últimas informações. O Corinthians querendo contratação do Everton Cebolinha. Também informação sobre contratação aí do Malcom, que é cria do Corinthians, cria do Terrão. Pode estar voltando aí aos Corinthians, aos tempos aí que ele jogou aqui, 2015, foi muito bem, jogou demais naquela época, onde foi revelado pelo Tite. E bora ver se agora ele volta ou não. Comenta aí o seu palpite, eu acho que vai ser 1-0. O que você acha também da contratação de Everton Cebolinha, Malcom? É um bom nome aí? Comenta abaixo a sua opinião. Vou ficando por aqui, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, e até o próximo vídeo.